Cara, a Champions League tá uma doideira e hoje eu vou analisar Barcelona versus Newcastle, partida que terminou em 2-1 com 2 gols de Rashford pelo Barcelona e um gol de Anthony Gordon pelo Newcastle. Acho que é uma partida que eu tava com uma expectativa muito grande, né? Ela aconteceu mais cedo do que eu esperava, né? E assim como toda partida que eu achei interessante, eu vou trazer aqui no canal. E hoje não é diferente, entregou tudo que eu imaginava, foi uma partidaça. Poderia ter saído mais gols, poderia ter sido um jogo mais aberto, mas o Barcelona priorizou um pouco mais de equilíbrio. Inclusive foi um pouco diferente do padrão que o Barcelona vem apresentando nos outros jogos. Eu acho que isso aqui mostra que o Barcelona foi adulto, e sendo adulto a chance de você ser campeão é cada vez maior. A gente vai entender como é que o Barcelona conseguiu essa vitória e o que é que tá acontecendo aqui dentro dessa Champions League. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu realmente esperava muito desse jogo e a minha expectativa era que, no melhor dos cenários, o Newcastle ia ganhar essa partida e meio que ia humilhar o Barcelona dentro da casa deles, lembrando que era no St. James Park, né? É algo normal, já aconteceu aqui. O Newcastle é assim, do nada ele ganha um jogo assim que você não espera, porque realmente é muito difícil. E no pior dos cenários, o Newcastle perderia essa partida, mas fazendo um jogo onde ele faz o Barcelona sangrar. E foi exatamente isso, cara, ele fez o Barcelona sangrar. O Newcastle, que tem seus desfalques e problemas nesse início de temporada, que tá um pouquinho mais lento, mas não é um time ruim, de fato não é um time ruim. Eu acho que os resultados desse início de temporada são bem mais ruins do que o time em si. Eles quase conseguem ali, por exemplo, ganhar do Liverpool, quem sabe se fosse uma partida um pouco diferente. O grande desfalque do Newcastle, inclusive nesse início, é a camisa 9, né? Eles não têm um 9 da temporada ainda. O que eles estão utilizando de 9 é uma adaptação, ou um 9 que acabou de chegar, ainda nem sabe exatamente o que vai fazer em campo, ainda não aprendeu os padrões, então é algo que você não pode contar como certo, né? O Barcelona, por outro lado, tinha um grande desfalque. Eu diria que só tem um jogador aqui que realmente é um desfalque. Você fala, pô, isso aqui é muito desvantajoso, que é Lamine Yamal, cara. Ele tava fora dessa partida e é um grande desfalque, porque o jeito que o Barcelona joga muda bastante. Você não tem esse cara que traz consistência pra criar lance, e contra o Newcastle, que defensivamente é tão competente, é necessário você transicionar com um Yamal pra trazer esse 1v1 bem mais poderoso do que o que eles tinham em campo hoje. Era essencial pra bater a linha de defesa do Newcastle. Não só isso, quando o Newcastle não tava com a bola, ele tava bem denso e precisava de gente que quebrasse passo, um Yamal descendo ali pra pegar uma bola ali no meio de campo pra poder ajudar a construir o jogo. Seria muito interessante, o que não aconteceu, ok? Então eles tiveram que arrumar outros planos ali no jogo e as coisas não estavam dando muito certo. E aí o Barcelona acha seu primeiro gol ali, uma mudança tática que eles fizeram no segundo tempo, né? Rashford quase na posição de camisa 9, recebe ali um cruzamento e cabeceia pro gol. Rashford tem essas habilidades de camisa 9, é uma posição que ele joga também, né? Eu diria que ele pode jogar 4 posições, né? Segundo atacante, ponta esquerda, ponta direita e camisa 9. A melhor dele com certeza é a ponta esquerda, ou um atacante pela esquerda, mas a camisa 9 também é algo que ele finaliza bem, ele tem um terço final muito competente. E ele mostrou ali naquele lance, muito bem posicionado, e eles acabam achando a saída, né? Os zagueiros provavelmente estavam mais atentos ao 9 do que necessariamente ele, então ele acaba, né, ficando meio que de graça por causa dessa fraqueza. Rashford até aquele momento também estava sendo um jogador bem perigoso já, ele já estava ensaiando aquele gol ali há um tempo, então realmente ele estava quase que merecendo o gol. E aí depois tem o segundo gol do Barcelona, que é um golaço, cara, um golaço tipo Cristiano Ronaldo. Inclusive, essa foi uma partida de Rashford meio Cristiano Ronaldo, sabe? Quando você não tava conseguindo achar ainda o espaço pra ele, aí você lançava a bola e de repente ali no fim do jogo ali, sei lá, em 70, 60 minutos, ele ia lá e decidia a partida. Você finalmente achava o espaço certo ali pra ele meter aquele golaço. Aquele chute dele de fora da área foi tipo Cristiano Ronaldo. Que golaço, cara, que jogador. E o Rashford é um jogador muito inconsistente, então você, torcedor do Barcelona, não se anime tanto, ok? Deixa bem claro, fica bem baixo com o Rashford, ele é muito inconsistente, não dá pra saber se ele vai dar continuidade isso aqui, mas o sinal foi muito positivo e foi na Champions, que é um palco onde ele precisa entregar, cara, é um palco onde é o mais necessário. Se ele jogar mal a La Liga e jogar isso aqui na Champions toda semana, perfeito, cara, vai ser um jogador assim que vai ser essencial pro Barcelona fazer mais, cara. E realmente hoje ele salvou. Aquele segundo gol dele, cara, poucos jogadores fariam, então é complicado. O goleiro do Newcastle é muito competente, só pra deixar claro, ok? O goleiro do Newcastle não vacila, então você realmente tem um trabalho grande pra poder passar desse goleiro. E na questão do gol do Newcastle, cara, ele poderia já ter acontecido, né? Então eles conseguem ali a jogada em velocidade pela direita, rola o passe ali por dentro e Gordon vai lá e chapa ali no canto do gol. Algo que já poderia ter acontecido, mas estava rolando uma certa dificuldade pra acontecer, porque faltava qualidade na finalização do jogador de Newcastle. Eu diria que o Newcastle hoje criou o suficiente pra marcar 2 gols, pelo menos. Dava pra ter rolado um gol, inclusive antes do Barcelona, né? Porque o primeiro tempo deles foi realmente bem consistente. No esquema tático do Newcastle, por exemplo, ele tava num 4-3-3, mas a execução, normalmente ali, quando eles perdiam
a bola era num 4-5-1 muito denso. Então a gente vê os dois pontas baixando ali, se juntando esses 3 meias e formando uma linha de 5 e uma linha de 4 na linha de defesa. Tava tão denso que o Barcelona não conseguia criar. Não só isso, o jeito que eles também estavam batendo ali na construção do Barcelona fez com que o início do jogo tivesse uma intensidade muito grande, né? Uma pressão nos primeiros 20 minutos que realmente foi muito dura pro Barcelona. Não tomar um gol naquele momento foi algo muito grande para o Barcelona naquele momento, porque realmente tava muito intenso aquele jogo naquele momento exato ali. Depois dos 20 minutos, a pressão vai diminuindo, porque, lembrando, é um ser humano. Você bota ele pra correr 50 minutos, 45 minutos, ele vai cansar, ele vai estar morto no segundo tempo, você ainda tem um jogo inteiro pela frente. Então você tem que aproveitar esse bom momento. O físico dos jogadores é algo essencial ali nas mãos de Eddie Howe, né? Algo que ele trabalha muito bem e funciona muito bem. Então a gente vê um Newcastle que transiciona muito rápido, com muitos jogadores nesse 4-3-3, e que quando se defende de maneira densa, que tira todo espaço. Faltou criatividade, faltou soluções, e aí você vê a falta que faz o craque do Barcelona nessa partida, cara. O Barcelona, por outro lado, tem um padrão que é bem claro de você perceber, que é a mistura de um 4-2-3-1, onde esse meia atacante ali, ele às vezes baixa pro meio de campo pra tentar construir o jogo, a depender da figura que ele escolheu, mas ele também, quando vai pra fase de ataque, se junta ao ataque, atacando espaço vazio que o 9 deixa, virando uma espécie de 4-2-4, né? Acho que esse é o padrão que a gente mais vê no Barcelona. Só que outro padrão que acontece é quando a linha sobe, quando ele consegue botar aquela linha no campo de defesa do adversário, assim como o Bayern de Munique faz muito bem, né? Que é botar aquela linha alta. Você vê esses laterais subindo muito. O lateral não necessariamente subiu a linha que subiu, e aí o lateral vai parar perto do ponta às vezes, porque você tem que manter ali na linha de impedimento do adversário, então o ponta tem algum limite pra estar, então eles acabam se aproximando. E aí a gente vê ali naqueles momentos o padrão de ataque do Barcelona, só que não tinha espaço. Então o Barcelona tentava fazer aquela linha de passe, envolver o adversário, mas não estava funcionando. No segundo tempo, há meio que uma conversação maior, uma troca de passe maior pra tentar abrir espaço, os jogadores ficam um pouco mais por dentro, os jogadores de ataque, e aí eles tentam criar daquela maneira ali, né? Só que isso faz com que você suba um pouco mais as suas peças da lateral e também até do meio de campo, às vezes, em algum momento, pra gerar essas linhas de passe, e aí fica ainda mais perigoso pra você tomar um gol de contra-ataque, que tava sendo quase que ensaiado ali, muitas das vezes por Elanga, né? No primeiro tempo, e no segundo tempo poderia acabar acontecendo também. Então, tem sempre esse medo aí, essa desvantagem, mas acaba gerando o gol, né? Como eu falei. Então, basicamente foi isso na parte tática do jogo, cara. E o Barcelona hoje foi um pouco mais calmo, tentou equilibrar um pouco mais o jogo. Você via que a subida também não era tão grande ali. O Barcelona realmente estava muito preocupado com o contra-ataque. Não era só linha de impedimento hoje, cara. Era uma preocupação real. E eu achei correto, achei adulto. Porque Newcastle, cara, ele sabe lidar com linha de contra-ataque. Por isso, inclusive na minha análise ali, quando eu fiz a análise dos jogos de Champions, dessa fase de entrada, eu falei que o Newcastle provavelmente era o time que tinha mais chance de ganhar do Barcelona. Porque o Newcastle não tem problema com linha de impedimento, cara. Eles conseguem fazer acontecer ali. Eles sabem explorar esse tipo de fraqueza. O que você tem que fazer pra parar o Newcastle muitas das vezes é se defender bem, cara. Não é contar com a linha de impedimento, porque eles podem montar uma estratégia em cima disso, assim como eu falei da Inter de Milão, né, antes do jogo acontecer, né, muito antes, inclusive, eu tinha falado isso, que a Inter de Milão era um grande problema pro Barcelona. Hoje não foi diferente, acabou acontecendo isso. Inclusive o Newcastle foi muito bem em lidar com os padrões do Barcelona, as fraquezas do Barcelona, saber explorar, saber bater na construção, saber tirar o espaço do Barcelona, saber fazer o Barcelona cometer erros na saída de bola, cometeu em vários jogadores diferentes. Todo mundo tava errando muito por causa da pressão, saber transicionar em cima do Barcelona sem gerar impedimentos e também gerando uma vantagem numérica em alguns momentos, ou então puxando muitos jogadores pra direita ou esquerda do campo pra gerar espaço por dentro e você ter um cara pra finalizar. Só faltou qualidade, né? Harvey Barnes novamente mostrando que é um jogador que talvez não é o titular dos sonhos pra estar na ponta esquerda de um jogo de Champions. Gordon não é camisa 9, faltava cacuete. Ele até sabia o que fazer, mas não sabia como fazer como um camisa 9. Uma limitação muito grande. A falta que Alexander Isaac faz pro time do Newcastle. Se Isaac tivesse em campo, eu tenho certeza que esse jogo seria diferente. Eu não tô falando que o Newcastle ia ganhar. Eu tô falando que provavelmente o Newcastle ia ganhar, cara. É isso que eu tô querendo dizer, cara. Não é 100% de certeza, mas a chance de ganhar era muito grande. Eu volto a falar, ele gerou muito volume, cara. E realmente, cara, esse desfalque faz muita diferença pra esse início de temporada. E a falta de realmente ter um camisa 9. Aí também tem o tal do Issa, que acabou de chegar, que teoricamente teria uma adaptação mais rápida. Tá lesionado, então não tinha como usar ele. Eu acho que talvez se fosse outro jogador ali pra camisa 9 no início do jogo, talvez o Nick Valtemed, que acabou de chegar, o jogo seria diferente. Faltou esse 9 no primeiro tempo, cara. O primeiro tempo teve a oportunidade pra acontecer. Então também outro jogador que pra mim faltou um pouco de qualidade foi o tal do Joelinton. Ele foi muito bem em algumas partes, mas tem alguns passes dele que me irritaram bastante, cara. Assim, são transições tão cruas, tão ruins, sabe? É bizarro, assim. Eu olho pra esse jogo de Joelinton e eu fico decepcionado nessa parte com ele. Apesar dele entregar muito em outra, cara, mas você vê que falta qualidade, talvez com um jogador melhor. Você tá vendo que é muito nesse talvez, se tivesse jogadores melhores no Newcastle, ele teria ganhado esse jogo. É muito nessa casa a análise que eu tô fazendo aqui, cara. É bizarro pensar nisso, cara. Porque realmente teve horas ali que
aí eles decepcionaram bastante. O Barcelona não tem nada a ver com isso, fez a partida deles muito bem e se saiu muito bem como time num conjunto geral, teve vários destaques ali que eu vou comentar agora. Agora eu vou fazer uma análise de quem jogou mal e quem jogou bem e vou definir aqui essa análise dessa partida, né? Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, se possível também use a opção de hype, tem na aba de comentários. Se você tiver um smartphone, isso ajuda bastante o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, me ver comentando, inclusive partidas de futebol na hora que ela tá acontecendo, lá no meu Twitter, @ddcorvo, é por lá que você vai me ver comentando no intervalo dos jogos, às vezes até durante o jogo, coisas que estão acontecendo. Então me segue por lá, cara. Enfim, cara, e agora determinando aqui quem jogou mal, quem jogou bem a partida, cara, vamos começar aqui pelo Newcastle. Eu acho que tivemos muitos jogadores hoje que não conseguiram brilhar tanto, mas tem alguns destaques que eu tenho que falar, cara. Eu acho que principalmente nas transições de contra-ataque, no equilíbrio do jogo, a gente tem Elanga e Bruno Guimarães fazendo com maestria e perfeição. Tenho que falar desses dois jogadores, cara. Eles foram muito bem, cara. Eu sinto que o resto talvez poderia ter feito mais, mas esses dois aqui, realmente eles foram brilhantes ali pro jogo acontecer de fato. A gente também tem Anthony Gordon, que apesar de falhar como 9, quando virou ponta, jogou muito bem e fez o gol do jogo. Eu acho que é essencial falar dele, cara. Ele jogou bem também, ok? Também temos na zaga, eu diria que Fabian Schär, né? Eu acho que Schär fez um bom papel hoje. Eu poderia salientar também alguns laterais muito bons nos duelos e tudo mais, tirando espaço dos pontos, mas fizeram mais que suas obrigações, né, em campo. O goleiro Nick Pope foi muito bem também, eu tenho que falar dele. Fez boas defesas ali. Teve alguns momentos ali que o gol poderia ter saído, ele foi realmente muito bem, cara. Inclusive, eu diria que os dois goleiros fizeram bons papéis hoje em campo. E eu também falo aqui de Jacob Murphy, que veio do banco. Você vê que não tem tanta qualidade, você vê que é um jogador tecnicamente que não tem nada demais, mas ele entregou bastante vindo do banco, entregou fisicalidade e o gol acontece muito por causa dele também, então eu tenho que falar um pouquinho dele que veio do banco ali, muito interessante, cara. Agora, quem jogou mal no time do Newcastle, cara, eu falo aqui da partida de Burn. Eu acho que ele foi um pouco mais frágil hoje do que o normal, sinto que acabou dando um pouco de espaço, e Tonali defensivamente, cara. Ele, com o passar do tempo, começou a não acompanhar mais os lances tão bem como ele normalmente acompanha. Eu acho que foi um pouquinho abaixo, cara. Tecnicamente, eu poderia falar de Joelinton, que eu acho que deixou um pouquinho a desejar pra partida. O nível da partida pedia um pouco mais, né? Eu acho que são esses jogadores que eu posso criticar aqui, o resto nem tanto. Agora, no time do Barcelona, cara, o MVP deles com certeza é Marcus Rashford, virou uma espécie de Cristiano Ronaldo e decidiu uma partida de Champions que tava muito difícil, né? Eu acho que eu tenho que falar um pouquinho disso. Eu gostei da partida de Rafinha, ok? Dentro das limitações dessa partida, eu acho que ele fez o papel dele muito bem. Gostei de Ronald Araújo também, o zagueiro, ok? Eu achei a partida dele boa, achei a partida dele interessante e em alguns momentos até tava fazendo alguns passes interessantes pra linha de ataque, né? Tava tentando quebrar aquele jogo tão complicado. Nós temos também Pedri, que tava difícil, ele tava sendo muito bem marcado e ainda assim ele tava conseguindo fazer o jogo dele muito bem, então salienta aqui que o jogo dele foi muito interessante. E um que ia ganhar o MVP da partida, que é o goleiro do Barcelona, cara, Juan Garcia. Se não rolou um gol, é muito por causa dele também. Ele tava muito bem posicionado nos lances, muito atento aos ataques do Newcastle e jogaço, jogo de goleiro grande, cara. Ele já tá saindo muito bem aí. Eu acho que ele tem suas limitações com os pés, principalmente, dá pra ver que não tem aquela qualidade que o goleiro anterior do Barcelona tinha, mas com as mãos ele é excelente, cara. Novamente, um grande destaque da temporada passada que o Barcelona capturou ali muito bem e hoje fez um jogaço. Enfim, eu acho que eu termino por aqui quem jogou bem, cara. Agora quem jogou mal, eu não gostei do jogo de Lewandowski. Acho o jogo de Lewandowski muito ruim. Muitas figuras que vieram do banco pra mim jogaram muito mal, cara. Achei inclusive que Dani Olmo ia sair do banco um pouco antes, porque ele é uma figura muito boa em jogar com pouco espaço e driblar e criar alguns lances de perigo ali pra ele mesmo e até pra quem tá em volta dele. Então é interessante que ele fosse pra campo ali mais cedo, né? Mas ele tava contando muito provavelmente com o chute de fora da área de Fermin. Então acabou acontecendo muito tarde, né? De resto, eu acho que eu não tenho mais críticas, ok? Eu acho que o resto fez seu papel. Foi um sofrimento, foi uma dificuldade, principalmente pros laterais, cara. Tava difícil pra caramba o jogo. Então eu entendo eles não conseguirem brilhar tanto hoje. E é isso, cara. Eu acho que a análise ela fica muito por aqui. O Barcelona foi adulto e ganhou esse jogo merecidamente, mas foi um jogo, cara, que em um dia diferente, com alguns jogadores um pouco diferentes do Newcastle, eles poderiam realmente ter ganho do Barcelona. Isso aqui é muito legal de ver. O Newcastle é um timaço, cara. É isso, rapaziada. Agradeço a presença dos senhores nessa análise aqui. E pode ficar à vontade aí pra comentar o que quiser sobre a análise aí, falar detalhes que talvez eu tenha deixado de falar. Lembrando que eu limito bastante, né? Aconteceu outras coisas na partida, acabo não comentando tudo, porque não dá, simplesmente não dá. Enfim, agradeço a presença dos senhores, aos senhores que ajudaram o vídeo de qualquer maneira, com like, hype, compartilhando, qualquer coisa. Muito obrigado mesmo. É isso, tchau.